Jânio Quadros renunciou ao mandato no mesmo ano de sua posse, em 1961, e quem deveria substituí-lo automaticamente na presidência era o vice João Goulart. Porém, o regime militar no Brasil, iniciado com o golpe de 31 de março de 1964, resultou no seu afastamento, assumindo o poder o Marechal Castelo Branco. O João Goulart ele era visto como um nacionalista mascarado. Muitas pessoas acreditavam que ele era comunista, até pelo fato dele estar na China comunista na época, né, no momento do golpe. Eles ficaram com medo, né, no momento da renúncia, né, do Jânio Quadros, o João Goulart se encontrava na China. Então, a elite também temia que o João Goulart fosse um nacionalista com fortes quedas ao socialismo. Então, esse próprio impedimento, no primeiro momento, do João Goulart assumir como presidente no lugar do Jânio Quadros, que na realidade acabou sendo resolvido com o Leonel Brizola na Aliança Legalista, né? Isso estava ligado ao medo de um futuro governo socialista no Brasil. O golpe de 64, ele na realidade é uma reação da elite brasileira e do Estado brasileiro como um todo em relação à ameaça socialista que rondava o mundo. Era um período de Guerra Fria, um período em que o Brasil, na condição de país capitalista e país aliado dos Estados Unidos, temia que se instalasse aqui no Brasil um governo de caráter socialista. Então, o golpe ele foi visto como um remédio, digamos assim, ao medo da ameaça comunista. A ditadura militar caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão àqueles que eram opostos ao regime militar. E, na realidade, a grande perda aí nessa época foi exatamente a questão da cidadania, né? A ditadura militar representa um período em que o cidadão brasileiro ele não é cidadão, né, para começar. Ele passa a ter mais deveres do que direitos. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, tudo isso foi tirado, né, do povo brasileiro. Então, foi um período politicamente de muitas perdas para o cidadão. As manifestações contra a ditadura eram permanentes. Milhares de pessoas perderam as suas vidas. O jornalista Vladimir Herzog foi uma figura ímpar na ocasião ao denunciar os abusos dos militares e acabou assassinado na cela em que estava preso. A presidente Dilma Rousseff também foi presa no período, acusada de subversão. Teve uma participação muito importante nesse processo, né, a União Nacional dos Estudantes. Nas guerrilhas também, nos movimentos guerrilheiros, a gente tem muitos jovens participando. Enfim, talvez até por uma questão de não ter para onde correr, né? Ou ia contra a ditadura, ou então em algum momento você seria atingido. Então, você teve participação ativa, mas o jovem também não tinha muita escolha, né? Ele tinha que atuar contra esse governo extremamente autoritário, porque a repressão era realmente muito... Soraya explica que durante a ditadura militar houve sim um desenvolvimento econômico, porém o mesmo não chegou a toda a sociedade. Se você for pensar economicamente, tem pessoas que defendem a ditadura porque... Na questão econômica, a gente teve crescimento econômico. Isso aí ninguém pode negar, os fatos estão aí para comprovar. Agora, crescimento econômico não implica em distribuição de renda, não é verdade? Então, realmente, o Brasil cresceu economicamente, se industrializou muito. Claro, uma industrialização às custas do capital estrangeiro e mesmo de investimentos do Estado, mas que depois teve um preço alto para se pagar aí no período da redemocratização. Mas, enfim, foi um crescimento. Agora, a distribuição de renda, ela não aconteceu. Como o Delfim Neto dizia, o bolo tinha que crescer para ser dividido. Os críticos afirmam, mas o bolo não foi dividido, né? Ele só cresceu. Então, economicamente, a gente teve avanços, em parte, mas socialmente tivemos perdas. E politicamente também, né? Como a gente já tinha dito, né, anteriormente. O pontinovense Milton Campos foi senador e ministro da Justiça durante a época. Ponte Nova, como todas as cidades brasileiras, viveu sob o domínio dos militares. Todas as cidades, né, eram extremamente controladas pelo governo da ditadura. Ponte Nova não ficou de fora. E isso demonstra a intenção deles realmente de fecharem o cerco, não é? A gente teve aí uma presença marcante do governo militar aqui, interferindo também com a presença do Exército, também em alguns momentos na cidade, o que mostra aí a força da ditadura, a força do regime contra o cidadão brasileiro.